Bom, sejam bem-vindos, então, pessoal, a mais uma aula de Fundamentos da Administração. Na aula de hoje eu vou falar um pouquinho sobre empresa privada, poder público e terceiro setor. A importância de caracterizar corretamente qualquer uma dessas instituições, porque dependendo da caracterização, a gente pode dizer que ela está fazendo um bom trabalho ou não, né? Às vezes pode estar extrapolando, pode estar fazendo algo a mais ou a menos do que deveria fazer, tá? Então, eu vou citar alguns exemplos, comentar algumas coisas e vou comentar um pouquinho sobre o fórum, tá? E sobre a atividade 2, que é essa sim, avaliativa, que começa hoje, logo depois da aula, 8h30, 8h40, se eu não me engano, e vai até amanhã à noite, tá? Só um minuto. Agora sim. Então, sobre o fórum, eu vi umas 5, 6 postagens, né, acho que a Mariana postou, Yasmin, a Maria Vitória, o Watson, o Baroni e a Valdete, tá? Gostei das respostas, tá? Alguns postaram em forma de arquivo, né, digitou no Word e postou o arquivo, outros postaram o texto direto, né, escreveram direto ali, e assim, se eu fosse cobrar avaliativo, para mim tanto faz, né? Ou postar em arquivo do Word, ou em PDF, ou texto corrido. Mas como eu criei esse fórum, né, para coletar um pouco, saber a opinião de vocês e para que vocês conheçam essa ferramenta, né? Verifiquem sempre com o professor ou professora se eles querem que poste em texto corrido ou em arquivo. Porque tem professor assim que já é mais enjoado, eu quero em PDF com letra tal, tamanho tal, formatado assim, assim, assado. Outros, só o texto corrido, não quer nem que poste em arquivo, tá? Então, só para vocês saberem e confirmar com os professores, porque às vezes tem professor que não que é mais Caxias assim e até desconta ponto porque não postou no formato correto. Tá? Quanto à atividade 2, né, que começa agora, ela eu cadastrei por volta de umas 18, 20 questões, mais ou menos. O sistema vai sortear 7 para você, tá? Fazer e enviar. É o mesmo molde da vez passada, é muito parecido com o da vez passada. São 2 tentativas e prevalece a maior nota das 2 tentativas, tá? E tem, acho que um grupo de uns 4 ou 5 alunos que entraram, né, foram convocados em outra chamada de matrícula e que não fizeram a primeira chamada, tá? Não fizeram ali a primeira atividade, perdão, e até domingo, no máximo, eu vou estar definindo uma atividade de substituição aí para esses alunos, mas de antemão, começa a fazer a atividade 2, depois a gente recupera ali a nota da 1, tá? Possivelmente eu devo reabrir o questionário 1 para esses 4 ou 5 que perderam, mas aí eu comunico e devo ver uma semana, aí, um final de semana que não choque com outra atividade de outro professor, para não gerar acúmulo para vocês também, tá? Deixa eu ver o que chegou aqui no chat. A Anne Caroline comentando que não conseguiu entrar no fórum. Anne, assim, toda vez que vocês, alunos, tiverem algum problema, não estou conseguindo, está dando um erro, não está dando certo, é importante que vocês tirem uma foto do erro, do problema, ou print a tela, né, com o celular, e manda para mim no Zap ou por e-mail, porque, por exemplo, eu preciso ver se não está entrando por questão de internet, eu preciso ver se tem algum erro no SIGA, eu preciso ver se eu não cadastrei alguma coisa errada, né? Por exemplo, só por essa situação que você relatou, né, de não conseguir entrar, pode ser aproximadamente 8 situações diferentes que está te impedindo de entrar, tá? Mas fora isso, sempre que vocês, né, assim, acho que está aberto, deixa eu lembrar aqui até quando está aberto o fórum, não sei se era até hoje ou até amanhã. Não, perdão, finalizou ontem, tá, o fórum. Qualquer coisa eu dou uma estendida nele aí até hoje, só para vocês tentarem novamente.
Deixa eu ver aqui se eu já altero ele rapidinho, jogo para hoje, que aí quem quiser tentar depois da aula, tenta só para ver, tá? Pronto, já alterei para hoje. Se vocês quiserem dar uma olhadinha e fazer uma postagem lá, é só para conhecer mesmo, colocar a opinião de vocês, para a gente debater um pouquinho. Nesse fórum, eu tinha pedido, né, para vocês fazerem a leitura aquela leitura obrigatória do capítulo 1 da administração, teoria e prática no contexto brasileiro, né, do Sobral e Pes, que foi a base da aula passada e uma parte da aula de hoje. E eu pedi para vocês comentarem sobre os desafios para os gestores de empresas públicas e privadas enfrentarem a batalha contra a Covid-19. Né? Então, quais ideias poderiam ser aplicadas para que os negócios, a atividade não fique prejudicada? Cite alguns exemplos de inovações que poderiam ser aplicadas aos modelos de negócio. Então, vocês vieram com algumas ideias, né? Vieram com algumas opiniões, né? De inovação, de que podia fazer diferente, e isso é importante. Tá? Dentro das empresas públicas, no geral, né, das organizações públicas, até melhor dizendo, que empresa pública é um tipo de administração indireta, dentro das organizações públicas, vocês estão vendo aí, dificuldade de atendimento, né? A Unemat está sem aula presencial, o Detran quase não está fazendo atendimento, tinha retomado atendimento presencial esses dias, já está falando em suspender de novo, o fórum, e assim, ainda que o remoto sirva, né, ainda que um atendimento por e-mail, ainda que, né, você tente mediar algumas situações por conta da tecnologia, a gente sabe que nem sempre é o ideal, né? Esses dias eu precisei fazer um parcelamento na prefeitura aqui de Castro de um IPTU de um imóvel meu do ano passado, e eu levei 4 dias nessa negociação, assim, vai e vem de mensagem, de protocolo e tal. E se fosse um atendimento presencial, isso resolveria com menos de meia hora. Certamente, bem menos de meia hora, né? Algumas coisas, né, dificultam, né, assim, como é que eu falo? A negociação, às vezes as pessoas não se sentem à vontade para se expressar de maneira remota, e algumas empresas têm adotado a estratégia de gerar um laço de intimidade, uma aproximação com o cliente através das redes sociais, através das ações remotas, e dessa maneira tem conseguido conquistar cada vez mais. Né? Então, nunca antes foi tão necessária a inovação, nunca antes foi tão necessário olhar o que o outro está fazendo, olhar o que o concorrente está fazendo, olhar em outras cidades aí, em outros países, o que estão se fazendo, para tentar pegar como exemplo e tentar inovar nesse contexto. Tá? Então, começando aqui especificamente a aula de hoje, qualquer dúvida, fiquem à vontade aí para abrir o microfone, né, ou postar alguma coisa aí no chat, tá? Sempre que necessário, podem interromper aí a aula. Então, na aula anterior, a gente falou um pouquinho das organizações instrumentais e não instrumentais, né, bem como a contribuição de várias áreas para a criação da administração como ciência. Né? Na verdade, não foi na anterior, foi na penúltima. E organização instrumental é aquela que está formalizada, constituída, que tem uma hierarquia. Tá? A gente vai discutir nas próximas aulas a questão de departamentalização, estruturas organizacionais, tá? E logo mais as funções administrativas. E quando a gente fala dessas organizações instrumentais ou não instrumentais, é importante saber delas, porque isso vai dizer o tão quanto essa empresa é organizada ou está organizada e o tão quanto ela pode melhorar. Tá? As empresas, elas são exemplos típicos de organizações sociais, porque são pessoas que geralmente tocam essas empresas, e geralmente a empresa é associado a uma coisa lucrativa, algo lucrativo. Tá? Embora existam empresas sem qualquer finalidade de lucro. Ah, mas tem sobra, professor. Sobra é lucro. Não, tá? Lucro, a pessoa vai pegar aquele dinheiro e vai gastar bem como ela quiser. A sobra, ela geralmente tem a característica de ser reinvestida, geralmente não tem tributação, né? Então tem uma composição, uma característica e finalidade diferente. Tá?
as empresas, elas têm 4 tipos aí de classificação macro, digamos assim. Quanto à propriedade, quanto ao tipo de produção, quanto ao tamanho, que aí eu vou fazer um asterisco aqui depois, e quanto aos setores, tá? Então, eu vou falar detalhadamente de cada um desses tipos, mas é esse o objeto aqui da aula de hoje, acrescido de administração direta e indireta e de diferenciação dos 4 tipos de administração indireta, que são as fundações, autarquias, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? Basicamente, é essa a nossa aula de hoje. Então, quanto à propriedade, as empresas podem ser empresas públicas, privadas ou mistas. Quando eu falo mista, eu estou falando de capital majoritariamente público, com pouca participação do privada, né, 50% mais um de capital público e 49% de capital privado. Ou participação minoritária, em que o público detém até 49% de participação no capital e o privado detém a maioria. Tá? Então, quando eu falo de empresa pública, eu estou falando daquelas que são constituídas, na sua essência, como uma natureza pública. Tá? Geralmente não visa lucro, tá? E possui grande importância na participação de serviços essenciais que são características típicas de Estado. Tá? Empresa privada é aquilo que o Estado, seja por meio de concessão ou não, resolveu delegar para alguém. Empresa mista tem um pouco disso. Tá? Às vezes, ela é pública porque precisa do capital e privada porque precisa de execução, tá? Ou às vezes o contrário, é pública porque tem uma boa execução e privado porque precisa do capital para tocar. Então, quanto à propriedade, quem é o dono, público ou privado? Lembrando que as que são, né, as criadas com característica pública, elas são criadas ou extintas somente por leis, atos ou decretos, tá? Quanto ao tipo de produção, a gente tem os tipos de empresa que a gente chama de primária ou extrativistas ou extrativas, que geralmente são aquelas empresas agrícolas, de petróleo, tá? As secundárias ou de transformação, que são as indústrias, que vão pegar essa matéria-prima e vão transformá-las, e as terciárias, que são as que vão entregar, são as que prestam serviço, as que não trabalham com o produto em si, mas modifica, como construção civil, entre outras, tá? Quanto ao tamanho, a gente tem empresa grande, empresa média e empresa pequena. Ao tamanho, eu vou colocar um asterisco aqui, porque no Brasil, geralmente você define o tamanho da empresa, tá? E aí vocês vão ver isso na contabilidade, não é regra, tá? Mas instintivamente, quando a gente fala tamanho de empresa, a gente está dizendo quanto ao seu capital. Porque você teria tamanho em metros quadrados, em tamanho de prédio, tamanho de patrimônio, né? Você tem tamanho em área geográfica, você tem tamanho em número de pessoas, você tem tamanho em número de clientes, por exemplo, né? O que é uma empresa grande? Tem empresa que é um quartinho de 10 metros quadrados que vende 1 milhão por ano, né? É uma empresa grande ou pequena. Então, geralmente, o tamanho das empresas é mensurado, né, contabilmente falando, em razão do seu faturamento, né, que aí você tem o microempreendedor individual, a microempresa, o empresário individual, por exemplo, empresário individual é outra coisa, empresa de pequeno porte, tá? Você tem essa classificação aí em relação ao faturamento da empresa. Empresário individual é personificação jurídica, tem nada a ver. E quanto aos setores, você tem o primeiro setor, que é o setor público, o segundo setor, que é o setor privado, e o terceiro setor, que é a mistura, geralmente do privado, ele tem a característica, a propriedade privada, porém ele é executado com recursos públicos e ele não tem fim lucrativo, tá? Ele não tem uma finalidade lucrativa. A gente tem como alguns exemplos algumas ONGs que recebem dinheiro para cuidar do Pantanal, recebe dinheiro para combater o desmatamento, recebe dinheiro para determinadas finalidades aí. Sempre ela vai ter uma finalidade, tá?
Então, quanto à propriedade, né, empresa pública, privada e mista, tá? A pública é uma empresa oriunda de órgãos governamentais, né, agora detalhando um pouquinho mais, o capital é 100% público, sem a participação de capital privado. Então, na Unemate, a gente pode dizer que ela se caracteriza como uma, não necessariamente empresa pública, mas uma organização pública, tá? E que o seu capital é puramente público, ou seja, a Unemate não tem, ainda que tenha algumas patentes, ainda que ela receba poucos recursos aí de patentes que foram depositadas por ela não vive dessas patentes, então isso é bem mínimo, mínimo mesmo, tá? Por isso a constituição de empresa pública. Atrelada ao Unemate, ela tem uma fundação de apoio, tá? Que tem a característica natureza privada, tá? Que faz a arrecadação. Então, quando vocês fizeram o vestibular, quem pagou a taxa de inscrição pagou para a FAESP, que é a fundação de apoio. Eu já vou falar qual é a natureza dela já já, tá? Mas, em essência, a Unemate é uma universidade pública, por isso ela não vai cobrar nada de vocês, tá? Quando voltar a aula presencial, às vezes tem uns xerox ali para tirar, tem professor que não gosta de mandar por e-mail, ele gosta de deixar no bendito xerox ali, né? Mas histórico, certidão, documento, nada disso vai ser cobrado de vocês, tá? Óbvio que às vezes tem uma cotinha aqui e ali para alguma coisa que não é de natureza de educação, né? Mas nenhum documento fornecido pela Unemate é cobrado. O único documento que, na verdade, é cobrado é a segunda via do diploma, caso vocês precisem. Primeiro diploma, né, a primeira via não é cobrado, mas se precisar emitir uma segunda via, perdeu, molhou, rasgou o seu diploma, aí sim é cobrado, eu não sei se é 192, 196 reais, para emitir a segunda via, tá? Ainda assim, esse valor é o custo, porque o papel do diploma é um papel moeda, perolizado, cheio de coisa de segurança lá. É um papel caro, não é um papel comum, tá? Nas organizações privadas, elas vêm de uma firma individual ou de algum tipo de sociedade, né, onde o capital social é de origem particular. Ela pode ser individual, denominada como empresário ou empresário individual, ou algum tipo de sociedade, sociedade civil, sociedade de economia mista, sociedade limitada, tá? Que é formada por duas ou mais, sociedade anônima, que é formada por duas ou mais pessoas, tá? E a mista é justamente essa junção de empresa pública com empresa privada, e nesse caso a empresa pública detém a maior parte das ações, assumindo os controles administrativos, cabendo à empresa privada os serviços de utilidade pública, tá? Então, quanto à propriedade, tá? Então, as empresas públicas, elas são aquelas de propriedade do Estado, né, ou a participação majoritária. A parte do Estado, né, não tem finalidade lucrativa, embora o lucro ajude a garantir ela de maneira autônoma e autossubsistente, tá? E o objetivo dessas empresas públicas é prestar serviço público à sociedade, como previdência social, segurança social, saúde pública. A gente vai ver isso com um pouco mais de detalhe daqui a pouco. Não sei se vocês têm instalado aquele aplicativo Nota MT, Nota Mato Grosso, que é desenvolvido pelo MTI, né, que é a Empresa Mato Grossense de Tecnologia de Informação, que é uma empresa pública, tá? Os funcionários são contratados por carteira, eles são seletistas, eles entram por concurso público, mas eles têm a carteira assinada, tá? E ela cobra, tá? Ela cobra do Estado para desenvolver alguns programas, ela tem arrecadação e ela precisa ser autossuficiente, ela precisa arrecadar o suficiente para pagar sua folha, né, para que preste um serviço social, né, criando, desenvolvendo sistemas, programas aí que atenda o Estado, a sociedade, mas ao mesmo tempo ela não pode somente receber dinheiro público, ela tem a função de arrecadar também para se manter, tá? Porque geralmente empresas que trabalham com inovação, com pesquisa ou com desenvolvimento, PDI que chama, né, pesquisa, desenvolvimento e inovação,
elas são muito caras, porque gasta-se muito para fazer testes, gasta-se muito com coisas que às vezes pode não se chegar a lugar nenhum, tá? Então, muitas vezes toma uma portada na cara aí e, de fato, até você descobrir que existe um caminho sem fim, você precisa desenvolver e chegar lá e dizer que, ó, esse caminho não dá, tá? E as empresas privadas são aquelas de propriedade particular. O objetivo é produzir bens ou produtos ou prestar serviços a fim de obter lucro suficiente para remunerar o capital investido por particulares, como proprietários ou investidores. Então, o lucro ele é consequência do investimento que alguém fez, né? Ninguém coloca o dinheiro na empresa por colocar. Você coloca esperando que ele procrie, né? E a procriação é justamente o lucro, tá? Trata-se de obter retorno para o investimento financeiro efetuado. Você vai fazer um investimento ali para que esse negócio cresça e se mantenha, né? E aí você passa a viver do lucro, né? E não da atividade ali em si, né? O reflexo da atividade seria o lucro. Quanto ao tipo de produção, né? Empresa primária ou extrativista, que geralmente são empresas agrícolas, secundárias ou de transformação são as indústrias, e terciárias ou prestadoras de serviço, que geralmente está ligada à construção civil e tal. Então, a primária ou extrativista, ela tem como objetivo a extração de matéria-prima de natureza, tá? Como empresa agrícola, de mineração, de perfuração, extração de petróleo, né? Então, você não fabrica nada, você pega o que a terra, o que a natureza, os recursos naturais têm a oferecer e vai explorar esses recursos, né? Então, extração de areia do fundo do rio é uma atividade primária, tá? Aquelas balsas que ficam ali tirando areia, né? Fazendo, esqueci o nome agora que fala lá no rio, né? Não é açoriano, não é. Às vezes drenando ali o rio para tirar aquele excesso de areia do fundo, e aí, por consequência, ele vende aquela areia, é uma atividade primária ou extrativista. Extrair o minério de ferro, plantar ou colher uma soja, um milho, tá? Isso a gente chama de atividade primária ou extrativista. Que o Brasil é muito rico, tá? O Brasil é muito rico em recursos naturais, porém, ele pouco aproveita esses recursos naturais, tá? Draga, obrigado, William, tá? Draga. Fica fazendo a dragagem do rio. E com esses recursos, né, para vocês terem uma noção, parte do minério de ferro que é extraído e vendido a aproximadamente uns 15 dólares aí a tonelada do minério de ferro, ele é processado lá no Vale do Silício, nos Estados Unidos, e ele retorna para o Brasil no formato de chip ou de componentes de computador, ao custo de 50 a 60 dólares a grama, tá? Então, você vende o minério de ferro a 15 dólares a tonelada e pega esse produto transformado num chip, num microprocessador, ao custo de 50 a 60 dólares a grama, tá? Então, muito do que no Brasil se perde, muito do que é desperdiçado no Brasil em relação, né, a esse desperdício de recursos de matéria-prima é isso. A gente exporta muita coisa, a gente não tem a atividade secundária de transformação aqui no Brasil, é muito pouco, não tem concorrência, são grandes grupos que controlam e regulam ali a produção, e você fica dependendo muito de exportar o produto primário e receber um produto secundário ou terciário de volta. Então, por isso que tem alto desemprego, porque não tem onde empregar essas pessoas, e o Brasil é muito pobre de capital, o brasileiro não tem dinheiro para fazer investimento, então ele depende muito de investimento estrangeiro, de capital estrangeiro, tá? Porque, né, naturalmente a gente não soube trabalhar com dinheiro aqui, os bancos cobram muito caro para emprestar o capital, a folha de pagamento, né, os encargos trabalhistas são muito caros aqui no Brasil, e aí isso não incentiva quem tem dinheiro a investir aqui, tá? Por isso que o pessoal acaba investindo, às vezes, na China, em outros países. A China é um país muito forte em atividade secundária, porque lá praticamente não tem direito social nenhum. Assim, não tem férias, não tem sábado, domingo. Para vocês terem uma noção, tá? Na China são 5 ou 6 dias
de folga ou feriado, ou de domingo, digamos assim, o ano inteiro, tá? Então, ela trabalha de segunda a segunda, às vezes 12, 14, 16 horas de jornada de trabalho por dia, não tem férias, não tem terço de férias, não tem 13º, não tem nada disso. Então, como é que você compete em custo com um país que, né, se você for colocar os custos de um encargo de folha, os custos de impostos, os custos de logística, transporte, você tem um produto que custa 40%, 50% mais caro, tá? E que fica muito difícil ali a competição. Então, para que a empresa estrangeira vai investir aqui, o capital dela, para vender um produto que o mercado interno às vezes não dá conta de absorver, né? E para exportar fica muito caro, ninguém quer comprar. Então, esse é o gargalo que a gente tem ali, tá? Então, as secundárias, como já comentei, são as de transformações, ela pega o produto primário e transforma, tá? Então, a indústria que beneficia o petróleo cru, empresa do ramo automobilístico, produtoras de alimentos, suco, vestuário, móveis, construtora, enfim, né? São as empresas de produção secundárias ou de transformação. O aço ali, né, o exemplo que eu coloquei na imagem. E o terciário, o prestador de serviço, que tem como objetivo a prestação de serviço especializado, né? Quando é voltado para a sociedade, geralmente é empresa estatal, com a previdência social, ou para determinado mercado. São empresa especializada em algum serviço, como comércio, banco, financeiro, empresa, construtora, hospitais, universidades, tá? Supermercados, tudo aquilo que presta algum tipo de serviço, que comercializa ou revende produto já pronto ou beneficiado, tá? Ou que vai promover a junção desses produtos através da prestação de serviço. Então, aqui eu coloquei 3 exemplos: o minério de ferro bruto, o ferro já beneficiado, transformado, e o ferro aplicado, né, numa construção aqui que utilizou vigas de ferro para sua construção. Tá? Então, só para vocês verem que a administração ela pode ser, né, aplicada em vários tipos ali de produção. Quanto ao tamanho, né, você tem empresas grandes, empresas médias e empresas pequenas, né, como eu comentei, geralmente é associado ao capital, tá? Então, ainda assim, né, você pode ver aqui um exemplo de empresa pequena, uma pequena loja de vestuário, uma empresa média, um restaurante, como o Serra ali de Cuiabá, que eu coloquei aqui o exemplo, e uma grande empresa como o Google, Microsoft, Apple, Amazon, entre outras. Tá? Então, geralmente, empresa grande está associada a um número grande de empregados, grandes recursos, instalações físicas. Empresas médias, né, a mesma coisa, só que do porte médio. Empresa pequena ainda se divide em mini empresas, ou microempresas ou empresas individuais, que tem a ver com o tamanho, espaço e atividade, né? Um alfaiate geralmente é uma mini empresa, né? Uma costureira, um grupo de costureira já forma ali uma microempresa, tá? E por aí vai. E geralmente essas empresas elas atendem aos setores da sociedade, né? Então você tem o primeiro setor, que é o público, né, onde você tem o Estado e os seus órgãos e instituições. O segundo setor é o setor privado, né, com fins lucrativos, né, que a gente comentou. E o terceiro é o privado sem fins lucrativos, que tem a ver com as ONGs, os sindicatos, partidos políticos, associações, entre outros. Tá? Então, quanto aos setores, é importante a gente destacar o seguinte, tá? O terceiro setor, ele é uma mistura, ele é uma junção dos dois setores. Tá? Então, o terceiro setor, ele costuma atender tanto o Estado, tá? Quanto as empresas. Tá? Geralmente, ele faz essa vinculação. Quando o terceiro setor se alinha ao Estado, né? Falando terceiro setor, obviamente, né, que tem essa característica. A associação do terceiro setor ao Estado é no sentido de firmar parcerias, tá? Firmar parcerias para consecução, para atendimento de determinados objetivos. Dá um exemplo aí, professor. O Hospital Regional aqui de Cáceres, eu não sei como está hoje, mas se eu não me engano, ele teve um processo de publicização. A gente vai discutir sobre isso com mais profundidade numa outra aula. O que é essa publicização?
No modelo atual, quando o Estado assumia, quando era todo público, o Estado tinha que fazer, às vezes, concurso público, contratar médico, contratar enfermeiro, contratar marqueiro, contratar todo mundo. Todo mundo era servidor do Estado e recebia pela folha, tá? E, nesse modelo, você tinha um grupo, um conjunto de médicos ali, e eles atendiam o que chegava, eles faziam atendimento à população de acordo com a carga horária de trabalho deles, de acordo com a demanda deles. Atender um paciente e 100 pacientes, ele ia receber a mesma coisa, tá? Um modelo padrão ali de Estado. Pouco ou muito é um valor fixo que se paga. Quando você publiciza a atividade típica do Estado, que é a prestação de serviço de saúde, que é o caso aqui, você passa a fazer parceria público e privada, você passa a fazer contratos de gestão, contratos de prestação de serviço, e aí o que o Estado faz? Ele contrata uma organização social de serviço, uma OSS, ou uma OCIP, que é a Organização de Sociedade Civil de Interesse Público, e aí ele fala assim, organização, eu vou te pagar por atendimento prestado. Então, você vai receber um valor fixo, que é para os custos fixos, né? Tipo, pagar energia, pagar água, pagar impostos, que é um valor bem baixo, assim, bem mínimo. E eu vou te pagar um valor X por atendimento prestado. Então, uma cirurgia ortopédica custa tanto, uma cirurgia de um câncer custa tanto. E aí, se o médico vai operar 10, 20, 30 pacientes no dia, ele vai receber pela quantidade de serviço prestado, e não um valor fixo, como era no modelo anterior. Então, na teoria, tá, isso tende a funcionar um pouco melhor, tá, na teoria, porque é uma maneira, como o Taylor colocava lá atrás, de você incentivar, entre aspas, a produção, leia-se por produção, a quantidade de cirurgia. Então, aquele médico que ficava ali no embromation vai se sentir mais motivado para operar. O problema disso é que, às vezes, pode gerar um excesso de cirurgia que, às vezes, era desnecessária. E isso a gente já viu algumas reportagens, a gente já viu algumas denúncias de pessoas que não tinham nada e, de repente, entrou numa sala de cirurgia para operar, né? E, de repente, aquela cirurgia custou 15 mil, 20 mil o Estado, botou prótese, botou um monte de coisa, aí tem a máfia das próteses também, enfim, tá? Então, em outros países, isso funciona muito bem, tá? E essas parcerias que são firmadas entre o Estado e o terceiro setor são para que, em vez do Estado fazer concurso público, o Estado pagar uma folha pesada, que não necessariamente vai gerar um atendimento satisfatório, ele contrata uma outra entidade que vai ter liberdade, se precisar de mais médico, contrata mais médico, se não precisar, ela manda embora, e com isso ele trabalha de maneira a atender demandas da população, tá? Para momentos de pandemia igual esse, que a gente tem primeira onda, segunda onda, terceira, e vai ter uma quarta, quinta e sexta, infelizmente, sem vacina, né? Talvez seria ideal, porque você vai ajustando o quadro de médico, o quadro de profissionais, à medida que a população vai demandando maior ou menor atendimento. Porque não é assim simples, vamos abrir 50 leitos de UTI. É muito caro esses leitos, equipamento, médico, enfermeiro, maqueiro, cama, material, remédio, material de limpeza, né, o material ali de travesseiro, lençol, aquela coisa toda. Então, isso tem um custo muito caro. Não dá para abrir leitos de UTI e não ocupar esses leitos de UTI, tá? Você poderia estar aplicando dinheiro em outras coisas. E quando o terceiro setor, ele se alinha, ou ele tem um vínculo ali um pouco mais com empresas privadas, com fins lucrativos, ele não desenvolve parceria, mas ele desenvolve um negócio chamado de responsabilidade social das empresas. Então, o terceiro setor busca fazer com que algumas empresas que obtêm lucro apliquem parte desse lucro em ações de responsabilidade social, que envolva cuidar do meio ambiente, atender a comunidade de algum jeito, um projeto para tirar as crianças da rua, um projeto para ensinar música para as crianças, um projeto para plantar uma árvore, um projeto, enfim, para qualquer outra coisa, tá? E
O terceiro setor dá o apoio, né? Geralmente você tem lá a fundação, né? Por exemplo, fugiu agora do Grupo Cometa, né? Eles têm uma fundação especificamente para tratar os projetos sociais da empresa, tá? Seja com o colaborador, seja com a sociedade. Você tem ali a Floresteca com a Floresteca Foundation, né, que é uma organização também que dá treinamento, capacitação, ajuda no reflorestamento de mata nativa. Então você tem o terceiro setor ali apoiando os dois lados, né? Ajudando o Estado a atender a população e ajudando as empresas privadas a direcionar, pegar o lucro dela e reaplicar esse lucro na sociedade através da responsabilidade social, tá? Então, é dessa maneira que a gente tem ali essa vinculação. Tá? E aí, falando um pouquinho, saindo um pouquinho da privada ali, entrando um pouquinho mais na pública, tá? Porque a privada, ela é um pouco mais simples de explicar. Você tem um grupo de pessoas que aplicou o dinheiro e quer o retorno. A pública, ela já é um pouco mais complexa, tá? Por que ela é complexa? Porque a pública, ela tem duas grandes divisões, tá? Que é importante vocês saberem, que é a administração direta e a administração indireta. Tá? A direta, ela inclui os serviços desempenhados pelo chefe do executivo, presidente da República, governador ou prefeito, tá? E das pastas vinculadas ao chefe do executivo, ou seja, ministério vinculado ao presidente da República, secretarias de Estado vinculado ao governador e secretarias municipais vinculadas à prefeitura. Tá? Então, está presente na estrutura da administração direta os órgãos responsáveis para atendimento das necessidades básicas da população, como saúde, educação, lazer, assistência social, transporte, segurança pública, entre outras. Tá? As principais características dos órgãos da administração direta, tá? A ausência de personalidade jurídica própria, ou seja, você não tem um CNPJ para o Ministério da Saúde, você não tem um CNPJ para o Ministério da Agricultura, o CNPJ desses órgãos é o do governo federal, tá? E esses órgãos são vinculados ao chefe do executivo, governo federal, estadual ou municipal, tá? Raramente você vai ter um CNPJ específico para cada secretaria, tá? Por quê? Todo CNPJ exige que tenha-se alguém que mande, alguém que é o topo ali da cadeia, né? O chefe maior, presidente, diretor e tal. Se você tivesse CNPJs para cada uma dos ministérios ou das secretarias, você poderia ter ali pessoas com autonomia, não vinculadas, não subordinadas diretamente à ordem do chefe do executivo, tá? Que é o que acontece na administração indireta. Então, essa é uma das características, tá? A administração direta não compõe, não tem personalidade jurídica própria. Elas vinculadas ao chefe do executivo. Outra característica é que elas são financiadas pelo orçamento público, tá? Sua estrutura funcional de ações, e, de forma isolada, esses órgãos não arrecadam recursos, portanto, não possuem autonomia orçamentária. Tá? Eles dependem, basicamente, do repasse ou do orçamento ali na elaboração da LOA, da LDO. Ingrid, quer comentar alguma coisa? Você quer comentar alguma coisa? O microfone está aberto. Eu ia falar sobre administração direta, mas eu já tirei minha dúvida quando o senhor explicou. Beleza, tá joia, então. Qualquer coisa é só chamar, tá? E esse assunto dessa aula de hoje é uma coisa que costuma cair muito em concurso público. Quem estuda para concurso público, né, sempre cai perguntas assim de administração direta e indireta, tá? Até que no questionário eu coloquei poucas questões, mas na nossa prova que a gente vai ter eu vou colocar um pouquinho mais, tá? O questionário eu fiz ele um pouco mais simples dessa vez. São 2 ou 3 perguntas que é mais difícil, o resto está mais simples um pouco, tá? De quase 20 que eu cadastrei. E cada governo, né, considerando os 3 níveis, né, federal, estadual, municipal, pode criar, extinguir ou juntar quantos órgãos, secretarias, ministérios julgar necessário
para que se cumpra a sua função e, dessa forma, atender o interesse da população. Então, aqui eu faço um parênteses aqui. O chefe do executivo, seja presidente, governador ou prefeito, pode criar, extinguir ministério, fazer remanejamento de cargo, função ali, o tão quanto ele achar que é necessário para se dê conta da sua governabilidade, para que ele tenha condições de governança e governabilidade. Tá? Porém, quanto mais órgãos, quanto mais ministério, quanto mais secretaria criar, mais inchado fica a máquina pública, tá? Porque vai precisar de mais pessoas, vai precisar de mais gastos e, obviamente, a população, a sociedade vai cobrar mais resultado por conta desse aumento de gasto aí, tá? Então, ele tem essa autonomia para criar, para extinguir, para remanejar, para juntar. Então, pegando um exemplo aqui de gestão de governo do Estado, no governo Pedro Táxi, tá? Ele trabalhou, se eu não me engano, com 18 secretarias, se eu não me engano, tá? Ele trabalhou com várias secretarias aí, salvo engano, acho que era 18, né? E cada governo, assim, tem a sua característica, tá? E nessa gestão desse governo do Mauro Mendes, né? Ele está trabalhando, se eu não me engano, acho que com 14, não me recordo agora, deixa eu só dar uma confirmada aqui, na quantidade de secretarias, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Ele juntou a Secretaria de Planejamento com a Secretaria de Gestão e ele juntou Cultura, Esporte e Lazer, tá? Aliás, Cultura, Esporte e Lazer, que ele juntou também essas secretarias, tá? Então, é uma característica, ele pode ir lá, é administração direta, todas essas secretarias estão vinculadas a ele, ele tem esse poder de remanejar, tá? Já a administração indireta, ela compreende as entidades que não possuem que possuem personalidade própria, patrimônio próprio e devem estar vinculadas à administração direta, tá? Então, toda administração indireta, ela deriva de uma administração direta, tá? Ela é vinculada. Então, a vinculação não significa subordinação. Esse é um ponto crucial. Isso aqui cai muita pergunta em concurso público, tá? Lucas, pode perguntar, eu já avanço aqui. Na verdade, não é assim tanto uma pergunta, é que também sobre as secretarias e os ministérios, é bem comum também o chefe do executivo criar alguma secretaria ou ministério para privilegiar algum parceiro político ou privado também. Exato. Isso acontece muito, na verdade. Bem lembrado, tá? É muito comum, por exemplo, às vezes no nível de município, o secretário de saúde, que você espera que seja um médico, um enfermeiro, né, alguém que tenha formação, né, um psicólogo, alguém que tenha formação na área de saúde, é o mínimo que você espera. Um secretário de agricultura, alguém que tenha formação em zootecnia, em agronomia, que seja técnico agrícola, né? Não um enfermeiro, por exemplo, ser um secretário de agricultura, a não ser que, se ele ainda tiver uma fazenda muito grande, conhecer do campo, ainda justificaria, né? Mas, como o Lucas bem colocou, muito do que é colocado, né, em criação, por exemplo, de ministério, né, e aí pegando alguns exemplos, né, do governo federal, que em campanha política prometeu, acho que 17 ou 18 ministérios, hoje já está com 22, querendo falar em 23, né? Então, parte desse aumento dos ministérios não é porque precisa atender a população, é porque precisa de um voto de um senador, de um deputado para aprovar um projeto, esse senador, esse deputado tem alguém para colocar nesse ministério, lá no ministério ele vai contratar toda a base política que deu apoio para ele se eleger, e por aí vai, tá? Em uma das nossas aulas, quando a gente for falar de administração patrimonialista, isso vai ficar um pouquinho mais claro, tá? A Constituição Federal, ela permite os cargos de confiança
Não para burlar concurso público, mas a ideia é que alguém que tivesse um know-how, uma experiência, uma determinada área de gestão, pudesse trabalhar para a administração pública de forma temporária. Só que hoje, os cargos de confiança são usados mais como moeda política, né, como uma compra de voto, como uma compra de uma base para puxar voto, do que, de fato, para que aquela pessoa contribua ali para o serviço público. Lógico que tem as exceções, tem as pessoas que ocupam cargo de comissão de confiança porque são boas mesmo, mas, infelizmente, isso é exceção, tá? Então, a administração indireta, ela vincula-se à direta, e eu já vou dar um exemplo já já, porém, não significa que ela está subordinada, que ela está sujeita às ordens da administração direta, tá? A relação de subordinação, de mando e obediência, só existe na administração direta, tá? Essas entidades, elas não estão ligadas diretamente ao chefe do Poder Executivo. Então, dá um exemplo aí, professor, de administração indireta. A Unemat, tá? A Unemat é uma fundação pública, tá? Vinculada da administração indireta. Ela é vinculada à Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia. A Unemat não é vinculada à SEDUC, muita gente confunde. Às vezes eu colocava isso como pergunta de prova, né? E o pessoal ia lá e marcava, Unemat, educação, vou lá e pá, SEDUC, né? A Unemat está ligada à Ciência e Tecnologia e Inovação. E por que não a SEDUC? Porque a SEDUC, basicamente, o foco da SEDUC é ensino. E a CCTEC, o foco dela é Ciência, Tecnologia e Inovação. Então, a Unemat trabalha com ensino, pesquisa e extensão. Né? E na extensão e na pesquisa você faz ciência, tecnologia e inovação. Ou faz uso delas para isso. Tá? Então, na Unemat, não é o governador que escolhe o reitor. Tá? Na Unemat, quem escolhe o reitor é a própria comunidade acadêmica. Então, ainda que a Unemat esteja vinculada à CCTEC, a CCTEC não manda, não tem poder decisório nenhum em cima da Unemat, tá? Lógico, tem as parcerias, às vezes tem uma troca ali de colaborador, de funcionário e tal, mas se o secretário de Ciência e Tecnologia quiser abrir um curso, ele não pode obrigar a Unemat a abrir um curso. Quem decide se abre curso ou não são os conselhos CONEP, Consune, os conselhos superiores da Unemat, tá? E aí homologados, né, pelo reitor. O reitor escuta os conselhos e aí encaminha o que o conselho decidir, tá? Então, essas entidades da administração indireta prestam serviços públicos com base em legislação própria, mantêm o regimento de relações de trabalho diferenciado ao funcionamento da direta, tá? No que se refere a garantias e direitos ligados à previdência social. Compreendem como administração indireta, que é as 4 divisões dela: autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista, tá? Então, na administração direta, grande parte dos cargos ingressam por concurso público, tá? Na indireta já depende, na Unemat mesmo, em tese, é só concurso público, tá? Algumas funções são terceirizadas, que é limpeza e manutenção e segurança, e hoje a Unemat ainda tem um grupo de professores que são contratados para substituir o que está afastado, e de técnico, porque já tem mais de 10 anos que não tem concurso público para técnico. Tá? Mas contratação de técnico é exceção na Unemat. Tá? Então, a administração direta, como eu já falei, é constituída pelos ministérios, né? Tanto regular quanto extraordinária, às vezes cria um ministério temporário. Tá? Dentro dos ministérios, você tem as secretarias executivas, consultorias jurídicas, secretarias de controle, secretarias específicas, departamento, coordenação, divisão. Essas divisões aqui a gente deve trabalhar na próxima aula. E o que a gente chama de pastas, né, que são os ministérios, as secretarias estaduais ou secretarias municipais, estão ligadas diretamente ao chefe do executivo. Tá? E a indireta, né, é o conjunto de entidades personalizadas, vinculadas a um órgão da administração direta, como eu comentei, tá? E ela tem essas 4 divisões: autarquia, fundação pública, empresa pública e sociedade de economia mista. Tá? E aí elas não devem ou não sofrem, tá? Ou não deveria sofrer subordinação à pasta da administração direta. Quando eu coloco assim que não deveria sofrer, tá, pessoal? Às vezes
você tem situação em que você, né, por exemplo, as universidades federais elegem o reitor, porém, o presidente da República vai lá e troca ele, coloca o reitor que ele quiser. Tá? Então, na verdade, salvo engano, nas universidades federais estão se elegendo uma lista tríplice, né? Aí tem o mais votado, o segundo mais votado e o terceiro mais votado, mas muitas vezes não, em todas as vezes, desde que esse último governo federal assumiu, quem escolheu o reitor não foi a comunidade acadêmica, foi ele. Tá? Então, muitas vezes ele pegava aquele terceiro colocado, segundo colocado, tá? E isso não deveria acontecer, tá? Porque as universidades federais também fazem parte da administração indireta. Tá? Então, falando um pouquinho mais de cada uma dessas 4 subdivisões da administração indireta, as autarquias, elas são entidades de direito público criada por meio de lei para desempenhar a atividade típica do Estado. Então, você tem a Previdência Social, você tem a Anvisa, você tem a Anatel, o IBAMA, Banco Central do Brasil, que é a atividade típica de Estado. Como assim? Previdência Social vai controlar a questão da garantia, saúde e seguridade social das pessoas, tá? Para que as pessoas tenham aposentadoria, para que as pessoas tenham o mínimo de bem-estar social, ainda que a gente veja que é bem precário, tá? Anvisa, tá? Imaginem vocês, a Anvisa, ela é uma autarquia, ela tem autonomia, tá? A Anvisa, hoje, no meio dessa pandemia, né, se ela fosse privada, por exemplo, a gente correria um risco muito grande de estar tomando remédio, vacina, medicação não testado corretamente, adequadamente, tá? Então, em tese, né, em teoria, ela não deveria sofrer influência de governo estadual, federal ou municipal, tá? Mas, às vezes, algumas situações acontecem, tá? A Anatel, né? Não é a Anatel que vende chip, não é a Anatel que instala a linha telefônica, mas é a Anatel que regula se os preços estão de acordo, se o serviço está sendo prestado de qualidade, né? Porque, em tese, quem deveria prestar o serviço de telefonia é a Telebrás, né, que é pública, e a Telebrás não daria conta de atender a demanda de telecomunicação, né? Por isso, você passou para o privado e quem regula, quem desempenha atividade típica é a Anatel. O IBAMA, né, entre outros órgãos aí, tá? Já as fundações públicas são entidades de direito público ou privado, tá? Lembrando que a autarquia sempre vai ser de direito público. Todas as autarquias sempre serão de direito público, tá? Já as fundações públicas, elas são entidades de direito público ou privado, tá? Criadas para a prestação de atividade de interesse público, social, educacional ou cultural, e com um patrimônio próprio personalizado. Se forem de direito público, elas são chamadas de fundações autárquicas, tá? Não é autarquia, é uma fundação autárquica, isso diferencia, e tem a mesma característica da autarquia, é criada por lei, o ingresso é por concurso público ou seleção pública, tá? Enfim, se ela for de direito privado, são somente autorizadas por lei, dependendo do seu registro e dos seus atos constitutivos para a criação. Então, uma coisa é uma fundação autárquica que eu só crio e extingo ela por meio de lei, tá? Outra coisa é uma fundação privada, tá? Que ela é autorizada por lei. Lei número tal, autoriza a fundação de direito privado Terezinha Mendes a exercer a atividade de prestação de serviço de interesse público na área educacional, na área cultural, e por aí vai, tá? Então, nenhuma delas visa lucro, tá? E elas prestam serviços que são de interesse público, tá? Como assim, professor? Como que eu caracterizo interesse público? O que tem a ver o IBGE com interesse público? O IBGE, através do censo populacional, tá?
ele vai dizer aonde está a população mais jovem, mais idade, se a população está envelhecendo, está tendo mais filho, menos filho, se a população está comprando geladeira, se a população tem bens em casa, né? Se ela está evoluindo, se ela está regredindo. Então, o censo do IBGE, tá? Ele é feito, era para ter sido feito no ano passado ou esse ano, e novamente acho que ele foi adiado. E ele é extremamente importante, ele é de interesse público, porque é ele que vai dizer, tá? Por que Mato Grosso do Sul é o estado que mais está vacinando, ou sempre está ali entre os 5 que mais está vacinando? Porque justamente é o estado que tem uma das maiores populações indígenas reconhecidas pelo IBGE, é um estado que tem uma das populações de mais idade, né? Uma população mais velha, digamos assim, e que tem ali a sua característica de população diferente de outros estados, por isso que Mato Grosso do Sul vacina muito mais do que Mato Grosso. A gente é vizinho e a gente está lá embaixo na vacinação e Mato Grosso do Sul lá em cima, né? E até parece assim, né, um tipo de preterição, o presidente gosta mais o Ministério da Saúde gosta mais de Mato Grosso do Sul do que Mato Grosso, não, tá? É justamente pelas características da população que alguém vai lá e diz, no caso do IBGE, tá? O PROCON é de interesse público, porque ele já é uma fundação de direito privado, tá? Ele não costuma arrecadar, mas ele atende o público, fazendo intermediação com empresa pública ou privada na questão de defesa e direito do consumidor. E na FUNAI ali, que é de direito público, vai atender o interesse social, cultural da comunidade indígena, né? Entre outras questões. Já as empresas públicas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Criada por meio de autorização legislativa para prestar um serviço público ou explorar uma atividade econômica, contando com capital inteiramente público, tá? Então, a empresa pública é uma empresa que visa, essa sim, visa lucro, tá? E ela tem o capital público e parte desse lucro ou dessa arrecadação, né, é distribuído ou reaplicado dentro do órgão ou para alguma outra finalidade, né? Então, a Caixa Econômica Federal, parte do lucro dela vai para financiamento habitacional, vai para pagamento do PIS/PASEP, vai para programas sociais, entre outras coisas, tá? Da mesma forma os Correios, da mesma forma o BNDES, né, eles emprestam dinheiro com juro, e esse juro vai para o seu custeio e vai para a composição do orçamento federal, tá? Ele faz parte ali do orçamento federal. E é de direito privado, tá? Porém, tem algumas características públicas. Por exemplo, Caixa, Correio, a contratação de pessoal é feita por concurso público, tá? Não apesar de ser seletista ali e tal, mas é por meio de concurso público, tá? E ela visa explorar uma atividade econômica, tá? E já as sociedades de economia mista são pessoas jurídicas de direito privado, tá? Também é privado, criado por meio de autorização legislativa para prestar serviço público ou explorar atividade econômica, contando com capital misto. Então, na empresa pública, o capital é inteiramente público, não tem... Se alguém quiser investir nessas empresas aqui, não vai conseguir, tá? E na economia mista, essa sim. Você consegue comprar ações do Banco do Brasil, comprar ações da Petrobras, comprar ações da Eletrobras, tá? A maior parte do capital é público, tá? Porém, você tem composição do quadro de diretores, o quadro de conselhos, composto por indicações de políticos ou indicações de gestores públicos e a participação de acionistas ou de detentores de capital privado. Tá? Deixa eu lembrar aqui. Tá. E aí prestam serviço público ou exploram uma atividade econômica. Tá? Então, a Petrobras, ela explora o petróleo, né, uma atividade econômica. O Banco do Brasil também explora uma atividade econômica, emprestando ali dinheiro, né? E a Eletrobras também, né, produzindo e vendendo energia. Tá? E com isso, né, você tem, além desses
dessas 4 personalidades, você tem o contexto, né, dessa prestação de serviço como um todo. Então, a concessão de serviço público é um tipo de um contrato formal, né, geralmente ocorre por meio de licitação, em forma de concorrência, que tem por objetivo delegar a execução de um serviço ou de uma permissão, uma atividade que seria do Estado, ele passa para o privado, e o público passa ao particular, que vai fazer investimento e vai ser remunerado por esse empreendimento que ele fizer. Tá? Então, por exemplo, as concessões de rodovias. Tá? Você faz uma licitação, você paga uma empresa privada para explorar, né? Ela fica responsável por fazer a manutenção, conservação, limpeza daquele trecho da rodovia, tapar buraco, recapear, e ela fica autorizada a cobrar uma taxa por esse valor. Em tudo quanto é país do mundo, isso funciona com uma beleza. Aqui no Brasil, isso tem uma vergonha. Ali entre Nova Mutum, ali naquele trecho da BR-163, que já era para estar duplicado, já faz uns 8, 10 anos que a Odebrecht cobra aquele trecho lá, o valor do pedágio de maneira como se tivesse duplicado, e até hoje eles não duplicaram aquele trecho lá. Tem uns 8 ou 10 quilômetros só ali de trecho duplicado, tá? Então, é assim, é uma vergonha, tá? Porque tem concessão pública aí que é feito só na malandragem mesmo, e é uma fortuna que se arrecada com isso, tá? Então, essa concessão, né, é quando o público delega ao privado, e o privado pode explorar. Ali no campus da Cavalhada, antigamente tinha uma cantina, hoje é o DCE que assumiu aquele espaço ali, tá? Mas quando tinha a cantina, a Unemat abria um edital, uma concessão, quem quisesse explorar a cantina ali e desse o maior valor de salário, o maior valor de aluguel, e mantivesse, obviamente, o preço ali da comida dentro de um padrão máximo, né, um valor máximo, ganharia e teria o direito de explorar ali a cantina. Né? Então, não é um servidor da Unemat que estaria ali, né? Seria uma empresa privada, uma lanchonete, um restaurante, que pagaria um aluguel para a Unemat, porém, em contrapartida, faria reforma, faria atendimento, venderia produto, comercializaria produto, exceto bebida alcoólica. Tá? Isso é por meio de concessão. Então, a Unemat não tem interesse de fazer salgado, vender salgado para estudante. Ela tem interesse ali que alguém venda porque os alunos precisam comer. Tá? Então, é considerado concessão de serviço público a delegação da sua prestação, feita pelo poder concedente, né? Então tem sempre alguém que concede a concessão, é feita mediante licitação na modalidade de concorrência, porque as pessoas competem entre preços, tá? No caso, quem dá o maior valor, né? Quem paga mais. A pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para tocar o negócio, aqui também analisada a documentação e o negócio é por sua conta e risco, e isso é feito por um prazo determinado, 5 anos, 10 anos, 1 ano, 15 anos, 20 anos, né? Isso é o edital que vai decidir, tá? Falamos da concessão. Falando agora da permissão, a permissão é um ato simples, discricionário e precatório, tá? Discricionário e precário, de delegação unilateral do poder público que poderá, a qualquer tempo, cassar ou improvar novas condições ao permissionário, tá? Então, como assim, professor? Como que funciona isso? Você tem uma cantina, vamos supor que a cantina de fato tinha feito concessão, alguém pegou para explorar essa cantina economicamente ali no campus. Porém, você tem, né, eu não sei hoje, já tem alguns anos que eu não estava dando aula ali no campus, mas você tinha alguns anos algumas pessoas que vendiam salgado, que vendia doce, espetinho, ali perto, né, ao redor do campus ali, tá? Essas pessoas, elas não poderiam entrar naquele espaço e vender, comercializar a coisa ao bel prazer, tá? Geralmente elas mandavam um ofício pedindo permissão e o diretor do campus, né, ou um dos diretores do campus, dava a autorização ou permissão, tá? Ou seja, ele não pagaria um aluguel, ele poderia vender um produto ou serviço mediante algumas condições. Então, por exemplo, se a cantina venderia salgado,
e não refrigerante, ele poderia vender o refrigerante e não salgado. Poderia vender espetinho, poderia vender doce, poderia vender aquilo que não se tinha ali na cantina, tá? E o permissionário, no caso o diretor do campus, poderia ou não cobrar alguma coisa dele, né? Que fosse a doação de um livro, que fosse alguma coisa que pudesse ser revertido em prol dos alunos, tá? Aqui eu até coloco que ele ocorre mediante licitação, tá? Mas para coisas pequenas, coisas simples, de alguns dias e horas, não precisa necessariamente da licitação, tá? Basta que você tenha uma lei, um regulamento que diga que até qual valor, até quantos dias você vai dar permissão sem de fato fazer um processo formal, tá? Porque um processo de licitação de uma permissão leva 3 meses, dá umas 300 páginas, e fazer isso para 1, 2, 3 dias é economicamente inviável, tá? E só recapitulando um pouquinho, né, que eu já tinha detalhado, aqui ele explica um pouquinho mais, né? As autarquias, elas são serviços autônomos, né, criados por lei, com personalidade de direito público, patrimônio e receita própria, que requer para o seu melhor funcionamento gestão administrativa e financeira descentralizada, né? Então, o INSS, né, ou a Previdência Social, é uma autarquia, o IBAMA, o INCRA, a Anatel, tá? São autarquias que possuem essa característica, tá? As fundações, né, elas têm patrimônio próprio, tá? E tem essa característica também de prestar um serviço, né, de natureza pública, não tem fim lucrativo, criada também por lei, tá? E atendem a uma demanda da sociedade. A empresa pública, né, como a gente comentou também, é de direito privado, patrimônio próprio e capital exclusivo da União, tá? E a sociedade de economia mista é capital aberto, ou seja, tem público ou privado, tá? Capital misto, é de direito privado e atendem a uma exploração de atividade econômica, tá? Na maioria das vezes. Por que, professor, que sempre atende uma atividade econômica? Ora, se eu permito capital privado, o privado vai colocar dinheiro em instituições que dê algum tipo de retorno financeiro para ele. O privado não vai colocar dinheiro, por exemplo, na Unemat, que não vai gerar lucro nenhum para ele, tá? Então, é esse o tipo de caracterização. Então, no terceiro setor, corresponde às entidades que não se enquadram no primeiro ou segundo, né? Trata-se de um espaço público, né, não estatal, em que ocorre a participação privada em assuntos de interesse público, só recapitulando, tá? O terceiro setor não é público, porque não são pessoas de direito público, e também não é privado, porque não visa o lucro, tá? Então é bem o meio termo ali mesmo. E eles vão colaborar com o Estado em atividades típicas de interesse público, tá? Por isso contam com a sua proteção e fomento. Então eles recebem dinheiro público, atuam de maneira privada, né? Você não vê concurso público para ONG, você não vê prestação de contas, às vezes, de ONG, né? Ela não é obrigada a fazer. Algumas são, bem uns tipos de recursos públicos são obrigados sim a prestar conta, mas a grande maioria não, tá? E o terceiro setor tem um outro nome que também ele é conhecido, que são organizações paraestatais, tá? Também, né, além de ONG, também é conhecido como paraestatal, tá? Só que essas organizações paraestatais, essas sim prestam contas, essas sim que recebem dinheiro público, elas são auditadas e fiscalizadas pelo Tribunal de Contas, e o regime jurídico não é integralmente privado, tá? Mas ele é, assim, de natureza privada, porém, ele segue algumas normas do direito público, como licitação, concurso público, prestação de contas, tá? Que são coisas que o privado não é obrigado a fazer. Tá? Então, as paraestatais precisam, sim, seguir essas regras. Tá? E falando, né, das parcerias entre o governo e o terceiro setor, entre as inúmeras transformações que estão ocorrendo no início do século XXI, a que atinge o Estado, como a gente viu, é uma das mais importantes, né? Então,
Vocês vão ver que nas próximas aulas eu vou falar de administração patrimonialista, burocrática e gerencial, e vocês vão perceber como que como que a modernidade, a evolução social precisa de um Estado moderno, precisa de um Estado evoluído, precisa de um Estado não corrupto. Tá? Esse novo modelo de Estado que se exige, tá? Ele é necessário para que você utilize menos recursos e atenda de melhor maneira a população. Tá? Para que você aplique melhor os recursos, para que você tenha uma gestão mais eficiente, tá? E que para que você não cometa erros de natureza social e econômica. Então, eu vou ser bem sincero para vocês. Fazer lockdown sem testar as pessoas, fazer lockdown sem fiscalização é matar o comércio, tá? Porque não é numa loja de roupa, não é num supermercado, não é numa loja de produto agropecuário que as pessoas vão se contaminar entrando de máscara e tal. Muitas das contaminações estão vindo de aglomerações em bares, praças. Você passa ali na Praça Barão, não tem ninguém de máscara. Ainda que tivesse as pessoas, mas pelo menos tivesse de máscara, é uma situação, tá? Mas não tem ninguém de máscara e isso exige com que o Estado fique enxugando o gelo o tempo todo, tá? E aí não adianta culpar só o Estado, porque né, não é o Estado que está se contaminando, quem está se contaminando é as pessoas, tá? Então, ao se realizar as parcerias com as ONGs, tem-se a expectativa de que a provisão de serviços através dessas entidades seja mais eficiente ou administrada com custos mais baixos, basicamente pela utilização de voluntários e doações. Então, muito do que se utiliza as ONGs, né, apesar de algumas ONGs receberem dinheiro público, às vezes o dinheiro não vem para pagar a folha de pagamento. Ela trabalha com a mão de obra voluntária, tá? Muitas dessas ONGs de proteção aos animais, de meio ambiente, o pessoal que atua não recebe salário. Ele pega o dinheiro para comprar insumo, material, equipamento, deslocamento, combustível, aluguel de veículo, mas salário não, tá? E aí eles dependem do voluntariado, e o custo de mão de obra, né, o valor de mão de obra, é uma das coisas que mais impacta no serviço público, tá? Por outro lado, a generosidade e o compromisso ideológico são também papéis que cumprem essas instituições. Por isso, de maneira tendenciosa, essas instituições, as ONGs, são mais credoras de serem investidas ou de receberem aportes em dinheiro, né, seja em pecúnia ou espécie. Então, a principal razão para reconhecer essas entidades não é porque elas sejam mais eficientes na prestação do serviço público, tá? Mas sim porque elas permitem desenvolver papéis que nem o Estado, nem o mercado podem ou querem cumprir, tá? Então, tem muita coisa aí que é feita ou que é passado para as ONGs, tá? Por exemplo, aqui em Cáceres, a prefeitura adquiriu o castramóvel, não sei se vocês sabem disso. Só que a prefeitura não quer tocar o castramóvel, porque vai precisar de 2, 3 médicos veterinários, ajudante, material para castrar, anestesia, né? Então, a prefeitura quer que a associação, né, dos animais, a ACC, que não é bem uma ONG, né, mas se assemelha, tem a característica de uma ONG, né, porque ela não recebe dinheiro público, ela só recebe doações de pessoas privadas e de campanhas que ela realiza, né? A associação não tem um dinheiro, uma fonte de renda fixa que permita tocar o castramóvel. Esse mês tem, o outro mês não tem. Aí começa o serviço, para o serviço, começa o serviço e para o serviço, tá? Então, essa é uma das situações que muitas vezes as ONGs acabam ficando um pouco prejudicadas, tá? E aí, só falando das organizações sociais, tá? A PEDRAI, tá? Que é uma das derivações aí da criação das organizações sociais, tá? Elas procuram manter algumas parcerias na forma de contratos de gestão, tá? Com metas claramente estabelecidas, que é aquilo que eu falei das OSS e das OCIPs, tá? Então, essa PEDRAI é como se fosse um plano de desenvolvimento regional, administrativo e econômico, tá?
e que usa-se do dinheiro público para firmar parcerias ou contratos de gestão com entes privados para atender metas e objetivos específicos. Tantas cirurgias, tantas pessoas atendidas, tantos tratamentos realizados, entre outras coisas. Tá? A gente deve falar desse item na aula de administração gerencial. Tá? A OCIP é um pouquinho diferente, né? É parecido, mas tem uma natureza um pouquinho ali diferente. A questão da OCIP é que ela é um pouco mais... Quanto ao OSS, o contrato de gestão, pode ser para qualquer área. A OCIP, ela busca a natureza social, tá? Focado no cidadão como um cliente, tá? Então, a OCIP, ela trabalha mais com ações, como é que eu falo assim, de idoso, criança, pessoas com deficiência, entre outras coisas, tá? O poder público realiza, através da OCIP, alguns contratos de gestão, que é especializado, né? E essa OCIP presta um serviço por um prazo determinado, que só será renovado se for alcançado certos patamares de produtividade e qualidade, né? Então, se reduzir lá o índice de analfabetismo de algumas crianças, se os idosos não, né, evitar a mortalidade de idoso, entre outras coisas, tá? Então, o que a gente tinha para falar na nossa aula hoje, basicamente, é isso, tá? Eu tenho algumas referências aí que eu utilizei nessa aula. Relembrando que a atividade 2 começa daqui a pouquinho, acho que 8h30, 8h40, e vai até amanhã à noite, tá? Não deixem para a última hora, reservem um tempo. A aula de amanhã, as 2 primeiras aulas de amanhã, ela não tem aula síncrona, como a gente está tendo agora, é um tempo reservado para que vocês façam o questionário, tá? Então, amanhã não tem aula? Não. Tem alguma dúvida? Me chama no WhatsApp, tá? Ficou com alguma dúvida? Tá com alguma questão? Precisa sanar alguma dúvida? Me chama no WhatsApp, tá? Ou no e-mail, se ficar mais fácil. Não abra um questionário, né, e deixa para responder depois, só abra o questionário na hora que vocês forem mesmo responder, tá? E vocês vão ter aí o tempinho da aula de amanhã para fazer, tá? Fechando, no domingo à tarde eu já publico as notas e depois eu combino com o pessoal aí que não fez a primeira atividade para poder fazer. E aí na semana que vem eu inicio a unidade 3, tá? E comento com vocês sobre a atividade em grupo que eu vou fazer. Tá? A atividade 3 é uma atividade em grupo. Na próxima aula eu explico como que vai ser a atividade, já faço divisão dos grupos. Tá? O Adson está perguntando aqui se o questionário é a segunda avaliação. Exatamente, tá, Adson? A gente tem 5 avaliações na nossa disciplina. Esse questionário 2 é a segunda avaliação. Tá? A participação no fórum, ela é facultativa. Então, não é obrigatório, é só para vocês conhecerem a ferramenta, expor ali a opinião de vocês. E, no máximo, outra coisa, eu queria agradecer aí o pessoal que às vezes está com dúvida no link da aula, né? Então, sempre tem alguém que vai lá e posta o link da aula. E eu lembro também que o link da aula está disponível na descrição do grupo do WhatsApp. Então, se clicar ali na descrição do grupo, vai ver também o link da aula, tá? Luiz Henrique está perguntando se esse questionário vai ser igual ao primeiro, né? Exato, tá, Luiz? São 7 perguntas, tal como o primeiro, são 2 tentativas igual ao primeiro, tá? Prevalece a maior nota das 2 tentativas igual ao primeiro. O que mais? Ah, tá. É referente ao assunto da unidade 2, é a unidade que a gente está tratando agora, tá? Não vai cair assunto da unidade 1, tá? Deixa eu ver se alguém mais levantou a mão. Acho que não, né, pessoal? Alguém acho que levantou, mas abaixou? Deixa eu ver aqui. Acho que não. Então é isso, vou encerrar aqui a aula, tá? Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Na próxima semana aí, talvez eu vou fazer uma aula meio talvez na semana que vem não, na outra eu faço uma aula meio diferente aí com a gamificação. Ah, não, é sábado que vem, é dia 5, que eu vou fazer uma aula diferente. No dia 4 eu explico como que vai ser. E no dia 5, eu vou fazer uma aula, no sábado, né? Eu vou fazer uma aula bônus aí, uma aula de gamificação, e aí eu vou dar uns pontos bônus aí que vocês vão poder complementar a nota em atividade, tá?
algumas perguntas sobre alguns conteúdos aqui que a gente trabalhou, né? Não perde ponto quem não fizer, mas quem fizer e ficar entre os 3 primeiros colocados vai ganhar os pontos bônus aí, tá? Vocês vão gostar dessa atividade. No mais é isso, pessoal, tá? Desejar aí uma boa semana. E qualquer dúvida amanhã, durante o horário da aula, não vai ter sala aberta e tudo, mas eu vou estar disponível para sanar as dúvidas de vocês, tá? Um abraço e até semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.